Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. A lição desse trimestre traz por tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O escritor dessa revista é o pastor Douglas Batista. E neste vídeo, meus irmãos, estaremos comentando a lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Nós temos visto com muita frequência a questão da necessidade do crente, do cristão, do salvo em Cristo Jesus, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme nós veremos nesta lição, mais uma vez, essa necessidade é apontada, tendo em vista que, através do crescimento, através da maturidade, é que nós poderemos desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou para nós através da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos, meus irmãos, com a graça de Deus, extrair o máximo desta lição para o nosso crescimento espiritual. Como texto áureo desta lição, nós temos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, que diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Já na verdade prática nós temos: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Segundo o pastor José Gonçalves, vocação significa chamamento, escolha, inclinação. Neste caso em particular, devemos considerar a palavra vocação como o chamamento de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Para a leitura bíblica em classe, nós temos o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Nos acompanhe nesta leitura. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nesta leitura bíblica em classe, meus irmãos, no versículo 15, que é o primeiro versículo deste texto, nós encontramos ali duas das três chamadas virtudes teologais. Nós encontramos ali o amor, encontramos ali a fé e também o amor. Vocês devem se lembrar que Paulo citou as três virtudes teologais ali em 1 Coríntios 13:13, a fé, a esperança e o amor. Essas três virtudes são a base da vida cristã, ou formam a base da vida cristã: fé, esperança e amor. E aqui Paulo está dizendo que os cristãos de Éfeso tinham desenvolvidos em si tanto a fé quanto o amor. E também um outro detalhe importante, meus irmãos, é no versículo 17 dessa leitura bíblica, em classe, que ali no texto áureo estava na Almeida Revista e Corrigida. Eu gostaria de ler este mesmo versículo na nova versão transformadora, que nos diz: Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Então vejam,
meus irmãos, nós temos ali na Almeida Revista e Corrigida, que diz, no versículo 18, no 17, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Já na NVT diz, vos dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Por que eu estou lendo este versículo na Nova Versão Transformadora? Justamente porque esta lição será baseada praticamente nestes versículos. Então é muito importante que nós tenhamos este entendimento de que a oração de Paulo era pedindo sabedoria espiritual e entendimento para os cristãos ali em Éfeso. Seguindo em frente, irmãos, chegamos ao objetivo geral. Esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. É importante notarmos, meus irmãos, este objetivo geral dividido em 3 subtemas. O primeiro deles, dimensão da chamada, ou seja, explicação da dimensão da nossa chamada, da nossa vocação. O segundo, as riquezas dessa herança divina. E, por fim, a grandeza do poder de Deus. E este objetivo geral está baseado no que nós encontramos nos versículos 18 e 19 da leitura bíblica em classe. Como objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusas na herança divina. Para o tópico 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E, por fim, para o tópico 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Antes de iniciarmos, meus irmãos, o comentário, é muito importante lembrá-los que eu estou disponibilizando o roteiro que eu utilizo para a gravação deste vídeo aqui na descrição do vídeo. Na descrição deste vídeo temos ali o link para download do roteiro. E para quem está assistindo este vídeo ali no nosso site Estudantes da Bíblia, o link para o download do roteiro está logo abaixo do vídeo, ali na nossa página, ou na nossa página principal, ou na página da lição propriamente dita. Então vamos ao comentário. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, dos versículos 15 e 16, oração intercessora, dos versículos 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, dos versículos 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Aqui, meus irmãos, como sempre, temos um pequeno sumário dos temas que serão tratados durante a lição. Como ponto central, nós temos a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Aqui, meus irmãos, temos a repetição do que foi pontuado na verdade prática. Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O comentarista cita agora, no início deste tópico 1, da necessidade de que nós cristãos temos de sermos iluminados para que possamos compreender a grandeza das riquezas, da herança que Deus reservou para nós, os salvos em Cristo Jesus. Mas é importante nós notarmos, meus irmãos, que durante a leitura bíblica em classe nós lemos que Paulo disse claramente que essa sabedoria espiritual e esse entendimento, eles vêm diretamente de Deus. E é através dessas virtudes espirituais, ou seja, sabedoria e entendimento, é que nós recebemos iluminação, esclarecimento no nosso entendimento, para que possamos compreender as riquezas às quais nós temos acesso através da salvação em Cristo Jesus. Continuando, subtópico 1, a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como
a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Neste texto, meus irmãos, podemos ver a alegria que Paulo tinha em saber que seus filhos espirituais estavam firmados, estavam firmes na sua graça, na sua fé em Cristo Jesus. Podemos notar em outras cartas escritas por Paulo que ele se preocupava muito com a saúde espiritual de todas as igrejas pelas quais ele tinha passado, pregado, evangelizado. Leamos o que diz, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, na Almeida Revista e Corrigida. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E tem outro ponto que foi apontado pelo comentarista no livro de apoio, é que Paulo sentia, segundo a Bíblia Sagrada, dores de parto até que Cristo fosse formado no coração daqueles a quem ele havia pregado o Evangelho. Vejamos Gálatas 4:19 na Nova Versão Transformadora. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Isto mostra, meus irmãos, que Paulo se preocupava muito com todas as igrejas nas quais ele tinha trabalhado. E quando, pelas cartas que nós vemos na Bíblia Sagrada, quando ele recebia informações de que a igreja ou alguma igreja na qual ele havia trabalhado, pregado, estava se desenvolvendo na fé e no amor a ponto de estas verdades fossem espalhadas, como notícias por todos os lados, quando vinha ao seu conhecimento esta informação, ele muito se alegrava. E é o caso que está acontecendo aqui no começo desta carta. Paulo agradecendo a Deus por estar ouvindo que lá em Éfeso os irmãos estavam firmados na fé e demonstrando o amor entre irmãos, o amor cristão. É aquele que faz com que nós sejamos diferentes daqueles que não conhecem ao Evangelho. Seguindo em frente, meus amados, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Esta intercessão de Paulo, meus irmãos, está motivada ou foi motivada pelo desejo de Paulo em ver os seus filhos na fé atingindo a maturidade espiritual e, por conta disso, desfrutarem de tudo aquilo que Deus preparou para nós como salvos em Cristo Jesus. Vocês vão me ouvir repetir bastante esta expressão, desfrutarmos o que Deus preparou, justamente porque esse é o objetivo principal desta lição. Quando diz lá, iluminação espiritual, significa que nós precisamos adquirir uma maturidade para que nós possamos justamente desfrutar da herança que Deus tem reservada para nós. Então é muito importante que isso fique muito claro para todos nós. E precisamos citar também, meus amados irmãos, que essa questão da maturidade, ela é atingida através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas e também temos a nossa parcela de responsabilidade, que seria qual? Seria buscar ao Senhor, estudar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo vivifique esta palavra e faça-a frutificar em nossas vidas. E é importante frisarmos aqui também, meus amados irmãos, que nós precisamos, é imprescindível que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguimos ser crentes vitoriosos e maduros sem a ajuda dele. Vamos ler o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, na Almeida Revista e Corrigida. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então vejam, meus irmãos, que essa maturidade espiritual se dá pela ação do Espírito Santo, que vivifica a palavra de Deus em nossas vidas, nos dando uma nova visão, uma visão mais apurada, um entendimento melhor, para que possamos compreender as coisas, as verdades espirituais. Então não dá para nós separarmos, dissociarmos a maturidade espiritual com a ação do Espírito Santo. Dando sequência,
Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória destas boas obras sem ser ensinado por Deus. E este ensinamento por Deus, meus irmãos, é justamente o que acabamos de dizer. A atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nos esclarecendo, nos ensinando, nos guiando pelo caminho que devemos seguir. E aqui temos mais um ponto importante a ser lembrado, que é aquele que aponta, meus irmãos, para a salvação em Cristo Jesus, não sendo apenas o livramento do inferno, da condenação do inferno. Eu já citei aqui em outras aulas, muitas vezes, inclusive eu mesmo já cheguei a falar isso, de que no arrebatamento da igreja eu me contentaria em morar na última casa próximo do muro do céu. Ou seja, eu ficaria contente apenas em entrar no céu. Eu não estou, meus irmãos, de forma alguma desmerecendo esta glória tremenda que é entrar no céu. Mas nós temos que entender que o Evangelho, a salvação que é nos oferecida através de Cristo Jesus, não é apenas um livramento do inferno, não é apenas para, entre aspas, simplesmente perdão dos pecados. Não estou menosprezando o perdão dos pecados, mas entendo que não é apenas perdão dos pecados e livramento do inferno. A vida espiritual é muito mais do que isso, é muito mais abundante, é muito mais rica. E é por isso que nós precisamos caminhar rumo à maturidade, porque as crianças, aqueles que são imaturos na vida espiritual, eles não desfrutam, meus irmãos, das riquezas, das heranças, de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós enquanto nós estivermos aqui. Então percebam da importância de nós termos, uma comunhão com o Espírito de Deus. Porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos motiva e nos dá iluminação espiritual para que possamos compreender os mistérios da palavra de Deus. Seguindo em frente então, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, meus irmãos, conforme mencionado, esta iluminação vem diretamente da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E nesses versículos nós vemos Paulo suplicando para que os crentes recebessem essa dádiva. Mas é preciso mencionar, meus irmãos, que Deus sempre está disposto a abrir os seus tesouros para nós. Receber ou não essa dádiva, essa iluminação, depende inteiramente de cada um de nós. E conforme nós mencionamos anteriormente, meus amados irmãos, é o Espírito Santo quem nos conduz neste caminho rumo à maturidade, rumo ao conhecimento, rumo à iluminação do nosso entendimento. E se é Ele quem nos dirige neste caminho, nada melhor do que nós atendermos ao que Paulo diz ali na sua carta, no mesmo livro, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, na Nova Versão Transformadora, que nos diz: e não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. E para nós, meus irmãos pentecostais, quando se fala em estar cheio do Espírito Santo, o que vem à nossa mente normalmente é aquela questão do falar em línguas estranhas. Mas quando Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito, não está ligado diretamente a falar línguas estranhas a todo momento, mas sim buscar estar em comunhão com o Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Isso não significa necessariamente ser batizado no Espírito Santo, porque como explicamos em aulas anteriores, existe a diferença entre você ser revestido de poder, batizado no ou com o Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo que vem morar no nosso coração após a aceitação do Evangelho. Então, quer nós sejamos batizados no Espírito Santo ou não, o Espírito Santo está morando em nós, se nós realmente aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E é com esse Espírito Santo que habita em nosso coração que nós precisamos, meus amados irmãos, desenvolver uma comunhão diária.
Porque é Ele, conforme nós dissemos, é quem vai iluminar o nosso entendimento para que nós compreendamos os ensinamentos, os mistérios da Bíblia Sagrada. Quando nós desenvolvemos, meus amados irmãos, uma comunhão, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras ganham um novo significado para nós, pois o Consolador nos traz revelações tremendas sobre esta palavra. Vamos ler o que diz no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 23, na Almeida Revista e Corrigida. Mas aquele Consolador, o Senhor Jesus dizendo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Notem, meus irmãos, que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará as Escrituras. Ou seja, ele traz revelações a respeito da aplicabilidade, a respeito dos significados das Sagradas Escrituras. E é a essa revelação que nós chamamos iluminação do nosso entendimento. Então notem a importância de nós desenvolvermos essa comunhão com o Espírito Santo. Mas por outro lado, meus irmãos, precisamos entender o seguinte: se o Espírito Santo nos dá a revelação, se o Espírito Santo nos ensina, então algumas pessoas podem pensar que são autossuficientes, ou seja, que não precisam do ministério da igreja. Se o Espírito Santo ensina, se o Espírito Santo mostra, se o Espírito Santo ilumina, então os cristãos não precisam do ministério da igreja. Não, meus irmãos, isso está errado. Não é este o pensamento, não é este o conceito, o princípio que nós devemos aplicar. Nós devemos levar em consideração que uma pessoa, quando aceita Jesus, a Cristo como seu Salvador, a Bíblia chama esta pessoa de criança, considera esta pessoa como um bebê espiritual, uma criança espiritual. E todos sabemos que as crianças precisam ser cuidadas. E aí é onde o ministério entra. É aí onde os dons ministeriais atuam para ajudar os cristãos a crescerem, a amadurecerem, a justamente se aprimorarem na vida espiritual. Mas vocês verão que chegará um momento em que esse cristão, ele aprenderá a se alimentar. E aqui eu não estou dizendo de forma alguma que ele deve desprezar os seus pastores. Nunca, nunca, nunca. Mas o que eu quero dizer é que esse cristão não precisará esperar, por exemplo, os cultos, culto de ensinamento da palavra, culto de escola dominical, cultos públicos, para receber uma palavra de ânimo, para receber um alimento espiritual. Porque este cristão, quando ele está maduro, ele mesmo, através do Espírito Santo, adquire a condição de comer as Escrituras, de se alimentar da palavra de Deus e ser ajudado, auxiliado pelo Espírito Santo no seu entendimento. Então percebam que as duas coisas, meus amados irmãos, andam em paralelo. Quando o cristão é novo convertido, ele depende quase que 100% de ajuda externa, de ajuda das pessoas que exercem ali os ministérios, os dons ministeriais, o pastor, o evangelista, o profeta, o doutor, enfim, todas estas pessoas chamadas por Deus com dons ministeriais cuidam do rebanho. Então os novos convertidos precisam quase que completamente destas pessoas. Mas quando eles vão amadurecendo, crescendo, adquirindo alguns conhecimentos bíblicos e principalmente aumentando na comunhão com o Espírito Santo e no estudo da palavra de Deus, vão crescendo no conhecimento, vai chegar um momento em que eles mesmos conseguirão se alimentar sozinhos, no sentido de, como eu já disse, não esperando um culto público, não esperando estar na igreja, mas esta pessoa ela consegue se alimentar e crescer espiritualmente sozinha ali com a ajuda do Espírito Santo. Então nós temos, irmãos, que separar essas duas coisas. É importante o ministério da igreja, é importante o ministério que os obreiros na igreja do Senhor exercem. E nenhum de nós pode se dizer que é independente, que é autossuficiente, não. Porque estamos ajudando uns aos outros. Sempre precisamos das pessoas. Mas essa maturidade espiritual a qual nós estamos nos referindo nos ajuda a que nós nos alimentemos da palavra do Senhor. De uma forma mais autônoma, de uma forma mais, entre aspas, individual.
para que o nosso crescimento possa ser, entre aspas, acelerado. Que essa questão, meus irmãos, fique muito clara para todos nós. Seguindo em frente, então, sobre tópico 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. E aqui, meus irmãos, nós já mencionamos anteriormente. Dando sequência, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Também, meus irmãos, já comentamos na aula anterior a respeito da presciência de Deus, onde o Pai já sabe todas as pessoas que atenderiam ao chamado da salvação. E isso aponta para a eleição, como disse o nosso comentarista. B, a chamada abrange o serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Também, conforme comentado anteriormente, esta chamada está ligada à chamada predestinação, na qual Deus atribui um dom de serviço aos seus servos, de acordo com a sua soberana vontade, muito antes de nascermos, conforme aconteceu com Paulo. Vamos ler Gálatas 1, versículos 15 e 16, na Nova Versão Transformadora. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Então vejam, meus irmãos, que aqui na vida de Paulo aconteceu justamente essa questão da predestinação. Deus o havia predestinado, ou seja, Deus sabia que Paulo atenderia ao chamado da salvação e por conta disso o predestinou, o nomeou antecipadamente para ser o apóstolo dos gentios. Então veja, nós temos a eleição feita por Deus antes da fundação do mundo, nós temos aqui a predestinação, ou seja, o chamado de Deus para um dom ministerial, um dom a ser realizado na obra do Senhor. E por fim veremos o que acontecerá no futuro, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a experiência de conhecer Deus face a face. Aqui eu gostaria de ler com vocês a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, na Nova Versão Transformadora, que nos diz: esta mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas deste segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da glória. Esse mesmo versículo, na Almeida Revista e Corrigida, diz: Cristo em vós, esperança da glória. Esse, meus irmãos, era o mistério, então, segundo Paulo disse aqui aos Colossenses, o mistério que estava oculto de todos, mas foi revelado através da igreja, que os gentios também teriam a oportunidade de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam então que está reservada esta glória para todos. Nós, os gentios, para os israelitas que se converterão, pois o próprio Paulo diz que em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão, nem macho, nem fêmea, nem grego, nem judeu, porque Cristo é tudo em todos. Então esta glória está reservada a todos os que aceitarem a Cristo como seu Salvador e permanecerem fiéis até o fim. Dando sequência, meus amados irmãos, subtópico 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Precisamos ter clara na nossa mente a questão de que, meus irmãos, como filhos de Deus por adoção, somos co-herdeiros de Cristo, conforme nós já vimos anteriormente.
E é apenas na eternidade que nós vamos compreender perfeitamente a abrangência desta herança prometida por Deus para todos aqueles que aceitam e permanecem fiéis. O João diz que nós não ainda sabemos o que seremos, mas que quando Cristo se revelar, aí nós conheceremos tudo, porque seremos semelhantes a Ele. Vamos ler o que diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, na Nova Versão Transformadora. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então vejam, meus irmãos, que nós sabemos, temos certeza de que somos filhos de Deus. Isso já está claro. Que nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Isso está claro. Mas exatamente aquilo que nós seremos, nós temos uma vaga ideia. Porque o próprio João diz aqui, não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Ou seja, nós ainda não temos o perfeito entendimento, mas nós sabemos que teremos uma herança maravilhosa. Outro ponto a ser mencionado a respeito dessa questão de nós não conhecermos a herança, nós podemos citar a visita de Paulo ao terceiro céu. Lá, segundo ele mesmo relata, ele viu coisas maravilhosas que a nós humanos ainda não é lícito revelar. Vamos ler o que diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos do 2 ao 4, na Nova Versão Transformadora. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido revelar. Então, meus irmãos, por esse versículo nós entendemos que a herança, a recompensa que Deus tem para nós, os seus filhos, é muito maior do que essa que nós podemos perceber através das Escrituras, porque o Paulo diz que ele ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Meus amados irmãos, nós ainda não temos o total entendimento de como será a nossa herança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo viu coisas inefáveis, como diz na Almeida Revista e Corrigida, que ao homem não é lícito falar. Então percebam que esses vislumbres da herança que nós encontramos na Bíblia Sagrada é apenas o que podemos chamar de um aperitivo, uma pequena amostra das grandezas reservadas para nós, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, da herança que Deus tem reservada para nós. Por isso, meus irmãos, lutemos para estar de pé naquele dia, lutemos para sermos achados dignos de desfrutar desta maravilhosa herança que está preparada para nós, os servos que permanecerem fiéis. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Seguindo em frente, já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então vejam, meus irmãos, que essas riquezas, segundo nos dá a entender naquele texto que nós lemos, são apenas um aperitivo, são apenas algo introdutório. Que grandes e maravilhosas bênçãos maiores nos aguardam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam, meus irmãos, a importância de nós termos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo, para que possamos compreender tudo aquilo que nos está aguardando àqueles que vencerem. Seguindo em frente, meus irmãos, chegamos no tópico 2, a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Realmente, meus irmãos, este atributo divino da onipotência é algo que foge da nossa compreensão.
Esse poder, chamado pelo comentarista de imensurável, é algo que fascina a nossa mente, nós, os servos do Senhor. A Bíblia nos dá, meus irmãos, alguns vislumbres dessa sabedoria e poder de Deus ali no livro de Jó, a partir do capítulo 38. Se você tiver a oportunidade, faça a leitura a partir do capítulo 38 de Jó e veja ali no questionamento que Deus apresenta a Jó a grandeza do poder de Deus, a grandeza da sabedoria de Deus. É algo inimaginável para nós humanos. Seguindo em frente, meus irmãos, subtópico 1, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Este poder, meus amados irmãos, extraordinário, como disse aqui, o sobreexcelente, o extraordinário, o grande, o todo-poderoso, atua em favor daqueles que são servos de Deus. Isaías 64:4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então vejam, meus irmãos, que todo este poder, esse extraordinário poder de Deus é usado pelo Criador para trabalhar por nós, os seus servos. O certo é, o poder pertence a Deus, como nós vemos no Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Mas não apenas a Deus, o poder também pertence ao Cordeiro, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Mateus 28:18, o próprio Senhor Jesus disse: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A Trindade Santa, a Trindade maravilhosa, meus irmãos, detém todo o poder. E nada é impossível para o nosso Deus. Seguindo em frente, logo, a repetição destes termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da salvação e nas riquezas da herança. Meus irmãos, o comentarista diz aqui que só o maior de todos os poderes pode executar esta mudança na vida das pessoas. Mas precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o nosso Deus é o Criador. Foi através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas, como nós vemos em Hebreus 11:3, na Almeida Revista e Corrigida, que nos diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então vejam, meus irmãos, que Deus é o Criador, Ele é o único que tem poder de mudar aquilo que Ele criou. E Paulo nos dá um exemplo deste poder de Deus na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 27, na Almeida Revista e Corrigida, que nos diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui Paulo está dizendo que nós, que éramos figueira brava, o zambujeiro, que diz aqui, é figueira brava. Deus cortou Israel, que era da oliveira, e enxertou nós, zambujeiro ou figueira brava, no lugar. E nós fomos conectados contra a natureza. Uma figueira brava foi conectada contra a natureza numa oliveira. E se conectou e faz parte da oliveira agora. Isso, meus irmãos, é de uma forma figurada a demonstração do poder de Deus, que é o único que consegue transformar um miserável pecador como eu era num servo do Deus vivo. Este é, meus irmãos, o poder do Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode transformar algo perdido, como eu e você, em algo bom para a glória do nome dEle. Aleluia.
Seguindo em frente, meus amados, segundo subtópico, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischios, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Meus irmãos, eu não teria condições de me aprofundar no estudo desses 3 termos, tendo em vista o quão grande o poder de Deus é. O que nos resta, meus irmãos, é aceitar pela fé a tão grande bênção que Deus tem nos oferecido e nos esforçarmos para estarmos de pé naquele dia. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo, para aprofundar esta impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. A primeira, a ressurreição de Cristo. A segunda, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E, por fim, a terceira, sua elevação acima de todo domínio. Nós estaremos estudando, meus irmãos, essas 3 características no próximo tópico, no tópico 3. Chegando então ao tópico 3, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Então, meus irmãos, a exaltação de Cristo nos dá uma amostra do poder de Deus que também está à nossa disposição. Subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. E essa ressurreição, meus amados irmãos, foi anunciada pelos apóstolos como a garantia de que o que Deus havia prometido, ele havia cumprido através da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguindo em frente, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Aqui, meus irmãos, temos a base da nossa crença na salvação ofertada por Deus a todos os homens. A ressurreição de Cristo é a indicação de que o evangelho da salvação é verdadeiro, pois as boas novas nos prometem salvação e vitória contra o poder da morte. Vejamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 ao 18, na Almeida Revista e Corrigida. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim os mortos também, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Nesse texto, meus irmãos, de 1 Coríntios, Paulo nos ensina claramente que a garantia da nossa salvação é justamente o fato de Cristo ter ressuscitado. Percebam que na realidade, em quase todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os profetas, todos aqueles grandes que anunciaram, entre aspas, outras religiões, todos eles morreram e estão ali na tumba. Ou seja, eles podiam ter falado o que quisessem enquanto tinham vida. Buda, Maomé e todos eles, mas morreram e estão ali.
O que garante que o Evangelho é a verdade é o fato de que Cristo que pregou salvação, Cristo que pregou libertação, Cristo que ofereceu mudança de vida, ele morreu e o Pai das luzes o ressuscitou. Louvado seja Deus. E essa ressurreição, como nós já vimos anteriormente, fez de Cristo o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que morreu primeiro e ressuscitou, nos dizendo, nos mostrando a todos nós, os seus servos, que para nós, o Deus Todo-Poderoso também tem o poder de nos ressuscitar com Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, esta é a base do nosso Evangelho, a base da crença, da nossa crença no Evangelho. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e Ele tem poder para nos ressuscitar da mesma forma. Glórias ao nome do Senhor. Esta é a base. Essa é a nossa esperança. Cristo morreu e ressuscitou, e os que forem fiéis ao Senhor alcançarão essa mesma dádiva, esta mesma bênção. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, meus amados irmãos, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Na realidade, meus irmãos, Cristo já ocupava um lugar de honra ao lado do Pai desde sempre. Ele, em sua oração sacerdotal, ali no livro no Evangelho segundo São João, capítulo 17, pede que o Pai restitua aquela glória que ele tinha desde antes que o mundo existisse. Vamos ler lá João 17, nos versículos 4 e 5, na Almeida Revista e Corrigida. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vejam, meus irmãos, que Cristo estava junto do Pai já. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Ou seja, junto de Deus, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vejam, meus irmãos, que pela sua presciência, Deus já sabia que Cristo viria e venceria o pecado. O plano da salvação já estava traçado desde antes a fundação do mundo, Deus já sabia. Então vejam que não foi pela vitória de Cristo que Deus o exaltou no sentido de agora Cristo está sentado à destra de Deus porque Cristo venceu. Não. Cristo está sentado à destra de Deus porque Cristo é Deus. Ele já estava lá antes da fundação do mundo, encarnou, desceu, fez o que tinha que fazer, venceu o pecado, nos dando a oportunidade de recebermos a salvação e voltou para o seu lugar. O que aconteceu, o que nós veremos mais para frente, é que com a sua atitude, com a sua vitória, o nome de Jesus foi colocado sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Vejamos o que diz Romanos 8:11 na Almeida Revista e Corrigida. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui, meus irmãos, Paulo afirma claramente que realmente quem ressuscitou a Cristo foi Deus Pai. Subtópico 3 agora. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Conforme nós mencionamos, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que Cristo tem atuado junto ao Pai e ao Espírito Santo desde sempre. A Bíblia é repleta de
indicações do Senhor Jesus trabalhando desde lá do Gênesis até antes da sua encarnação. O que a Bíblia nos dá a entender, meus irmãos, é que o nome do Senhor Jesus Cristo, depois da sua vitória, como mencionamos anteriormente, foi colocado por Deus sobre todo o nome. E esse nome é o mais poderoso. E diante deste nome, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E esse nome foi deixado para a igreja, para que no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja também opere grandes sinais e maravilhas para a glória de Deus. Hoje a igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o poder. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seguindo em frente, meus amados, o resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Como nós dissemos, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja recebeu, meus amados irmãos, a incumbência, a responsabilidade para que no nome de Jesus muitas maravilhas sejam operadas e através desses sinais, conforme o Senhor Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Através dos sinais, muitas pessoas reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Chegamos, meus amados, na conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, meus amados, que fique claro para os irmãos da nossa necessidade de desenvolvermos uma comunhão perfeita com o Espírito Santo, pois a iluminação do nosso entendimento vem através da atuação dele, vivificando, explicando e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelas tuas orações, por todo o apoio que você tem dado a este humilde trabalho. Muito obrigado por todos os comentários, muito obrigado pelas mais de 100 pessoas que fizeram o download do roteiro dessa última aula. Muito obrigado, meus irmãos, por todo o apoio, por cada comentário nos nossos vídeos. Muito obrigado pelas suas orações. Que o Deus Todo-Poderoso continue abençoando sua vida de uma forma maravilhosa. E você siga nos dando o seu apoio neste nosso humilde trabalho. Graça e paz, e se Deus permitir, estaremos de volta semana que vem. Shalom.